Paz de Cristo, meus queridos. A nossa mensagem está no livro de Salmo, capítulo 12, o 12º dia da campanha dos Salmos. Aleluias. O livro dos Salmos nos ensina a orar, nos ensina a louvar, nos ensina a adorar a Deus. A Deus. Lembra que nessa época não existia Jesus. O livro dos Salmos, ele faz parte dos livros que hoje chamam Antigo Testamento, mas para mim eu digo que na verdade não tem nada de antigo, porque é muito atual. Cada versículo, cada capítulo é muito vivo e muito atual. Então vamos meditar no livro de Salmos. Essa palavra de hoje, ela fala sobre a falsidade do homem e a veracidade de Deus. Deus, ele é verdadeiro. A palavra de Deus diz que Deus não é filho do homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que ele faz. Amém? Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Aleluias. O salmista disse: Senhor, salva-nos, salva-nos. Já não tem mais homem que fala a verdade, só tem homem que é falso. Mas na verdade ele disse poucos, São poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Meu querido, se nós analisarmos, geralmente é assim, A gente olha em volta, as pessoas são geralmente falsas, são traiçoeiras. Você conta um segredo a uma pessoa, as pessoas não sabem guardar segredo. As pessoas precisam aprender com seus erros, mas muitas não aprendem, Pois olha, se a pessoa conversa comigo um segredo, pronto, fica comigo. Eu não falo segredo das pessoas para outras pessoas. Quando a pessoa confia em ti para contar algo, por que você vai falar o que ela te contou em segredo? Não é verdade? Deve ficar com você e com a pessoa e Deus, Então o salmista disse: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, faltam homens bons, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Quer dizer, eles falam da boca para fora, tipo assim: ai, tu tá linda, ai, tu é linda. Mas no coração deles diz: ela tá feia, que mulher feia. Às vezes eu deixo até de falar para não falar. Porque as pessoas, elas enganam, Elas dizem, elas não conseguem dizer muitas vezes a verdade, até para não magoar outra pessoa. Em relação à comida, em relação à pessoa. E quando a gente diz: isso está feio, a pessoa às vezes ela não gosta. As pessoas parecem que são sempre manipuladas para ouvir só mentiras ou ouvir aquilo que agrada a elas, mas nem sempre a gente vai ouvir o que agrada a gente. Agora, o que eu acho importante é você não mentir, é você avaliar bem o caráter de uma pessoa e falar exatamente, conseguir ver a alma da pessoa para não acusar essa pessoa de uma coisa que ela nem é, porque existe também isso. As pessoas às vezes elas não analisa bem uma pessoa e ela fala coisas erradas daquela pessoa que não chega nem aos pés da pessoa, tanto para mais como para menos, ou em relação mesmo até o próprio caráter. Por isso nós temos que observar para tentar se aproximar o mais possível de dizer a verdade. E isso é muito importante. Mesmo que sem magoar, mas a gente muitas vezes tem que dizer a verdade, O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Quer dizer, a língua que fala soberbamente, a língua mentirosa,
aquela língua que se engrandece, né? Tem pessoas que são muito soberbas, arrogantes, né? Isso não agrada o Senhor, meus queridos. Nós estamos aqui na terra para melhorar dia após dia. Amém? Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os beiços são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Existem pessoas assim, não é verdade? Existem pessoas que dizem, a boca é minha, eu falo o que eu quero, né? E hoje eu estava lembrando agora, eu estava vendo o vídeo, um canal que eu sigo no YouTube, que morreu o jornalista, que ele fez críticas contra a ministra Damares, no momento que a ministra Damares, um dia quando ela era criança, ela parece que ia ser estrupada, alguma coisa assim. Eu não conheço a história bem profundamente, eu já ouvi ela falar tudo, mas não me recordo agora no momento. Acho que ela não se chegou a ser ou foi estrupada, não sei se foi efeito, não sei, não tenho certeza. Mas eu sei que ela subiu num pé de goiaba para se defender dessa pessoa do mal, né? Então, esse homem jornalista estava debochando dela. Eu me lembro que eu tinha visto essa reportagem faz pouco tempo, viu? No Instagram, questão acho de 2 meses deve fazer. Eu até respondi a ele, porque eu não gostei da forma que ele falou em relação a ela. E a ninguém. Eu acho que deve ser horrível a pessoa ser estrupada ou ser tocada por um homem que ela não quer. Acho que deve ser horrível e eu fico muito triste com isso. Eu não gosto dessas histórias, tá entendendo? Então, eu não apoiei ele, eu fiquei contra ele, eu disse umas verdades para ele, com muita sabedoria, porque Deus me dá uma sabedoria para dar umas respostas. Vou te contar, e quando eu não sei as respostas que eu devo dar para certas pessoas, quando elas falam alguma besteira, tu acredita que eu fico ali só pensando, Espírito Santo, me dá a resposta certa. O que é que eu digo? O que é que eu digo? Porque às vezes é melhor a gente falar do que calar e aceitar tudo. Quando a gente cala, é como se a gente estivesse aceitando. Nós temos que dizer sim como a gente pensa. Eu não preciso esconder de ninguém como eu penso. Porque Deus sabe como é que eu penso. Eu sou do signo de Libra. Signo de Libra é balança, é um signo que procura ser muito justo. Então eu detesto justiça, eu sempre diante de uma injustiça, eu não vou me calar, eu vou falar alguma coisa e eu não vou ter medo, principalmente estando com a verdade. Eu não vou inventar mentira sobre o assunto, isso eu não invento de jeito nenhum. Portanto, eu não tenho medo, sou responsável pelo que eu digo, sem medo, tá entendendo? Eu não ofendo a ninguém, mas eu digo a verdade dentro do meu conhecimento para a pessoa. E eu seguro essa verdade diante de Deus e seguro até diante de homem, de juiz, não importa. Porque quando a gente não fala mentira, meu querido, é muito bom. Por isso que a gente não precisa tirar mais a nossa palavra, voltar atrás, né? Mas se a gente errar, a gente tem que reconhecer, bem, eu errei, me perdoe, eu falei isso, eu fui precipitada, eu fiz uma análise precipitada, me perdoe, porque também temos que ser assim. Se a gente errou, tem que reconhecer que errou e pedir perdão, sim. Não ter vergonha de pedir perdão. Por que ter vergonha de pedir perdão? Eu não tenho vergonha de pedir perdão. Eu não quero orgulho no meu coração. Se eu erro, eu quero pedir perdão. Amém? Porque eu quero que o Senhor me perdoe. Então, esse jornalista morreu de infarto. Ele entristeceu o coração da ministra com as palavras dele, porque ele foi mal com as palavras dele. Agora eu não lembro bem o que ele disse, mas ele foi mal. Se você olhar, você vai encontrar na internet. Então nós temos que vigiar o nosso falar, nossas palavras. Eu posso dizer a verdade para uma situação, para uma pessoa, para um político, para alguém que faz o que está errado, mas eu não preciso magoar ele, eu não preciso falar de uma forma que humilhe ele, que denigre a imagem dele, né? Tá entendendo? É isso que eu quero esclarecer para ensinar a nós, porque eu medito sobre essas coisas. Eu me atenho a essas coisas também.
porque para mim é importante procurar agradar a Deus, então eu procuro vigiar tudo, em todas as áreas, né? Amém? Então aqui o salmista disse, né? Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os beiços são nossos, quem é o Senhor sobre nós? Meu querido, Deus é sobre todos nós, Deus é Deus. Ele criou o céu, a terra, o mar, Ele nos criou, tá entendendo? Nós somos obra das suas mãos e nós vamos prestar conta do nosso falar, porque nós não estamos aqui na terra abandonado que nem folha seca, não. Porque a palavra do Senhor diz que até a folha seca que cai da árvore, ela cai com o consentimento do Senhor no tempo certo. Quanto mais a nossa vida, nós temos sim que prestar contas ao Senhor, porque nós, a terra também faz parte da casa de Deus, é como se fosse o jardim de Deus. Os escabelos, os pés do Senhor está aqui na terra, diz a palavra do Senhor. E nós vamos sim dar conta do que falamos, tá entendendo? O que a gente pensa, a gente pede perdão ao Senhor, tá entendendo? Procura mudar o pensamento quando a gente está com maus pensamentos, maus desejos. Amém? É assim que eu faço. Então o salmista, né, falou isso, né, que os maus, eles ficam pensando, né, o Senhor não nos vê, quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salva aquele para quem eles assopram. Meu querido, se o inimigo está assoprando contra a tua vida, com problemas, com dificuldades, com batalhas, com lutas, com problemas financeiros, com enfermidades, querendo causar desemprego dentro da tua família, da tua casa, lembra o que diz esse versículo, que o Senhor vai se levantar, olha, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porei em salvo aquele para quem eles assopram. Deus vai te pôr em salvo. Deus vai salvar a tua casa. Vai salvar deste problema, desta luta, desta dificuldade. Vai salvar a tua família desta briga, desta confusão, desta intriga, desta desunião. Amém? Procura se firmar com o Senhor, procura meditar na palavra do Senhor, meu querido. Sem Deus nós não somos nada, mas em Deus nós somos mais que vencedores. Muitas vezes nós passamos luta mesmo servindo ao Senhor. Eu mesmo servindo ao Senhor, e mesmo o Senhor já tendo me curado de tantas enfermidades que apareceu no meu corpo, me dando livramento, na verdade, que acabaram não sendo graves, porque no início logo Deus afastou aquelas enfermidades do meu corpo. O Senhor, uma vez eu tive chikungunya. Eu passei 4 dias de chikungunya, 4 a 5 dias. Foi de 3 a 5 dias, mais ou menos. Meu querido, é horrível chikungunya. É horrível. Tá entendendo? E mesmo assim, eu passei. E o Senhor me deu saúde. Os 2 primeiros dias eu mal conseguia levantar da cama de tanta dor no corpo. Tá entendendo? A partir do segundo para o terceiro dia, comecei a melhorar, tomando só Tilenol, porque você não pode tomar nenhum outro remédio. Amém? Então, é o Senhor que nos dá livramento. Se a gente entrar na fornalha, Ele vai nos livrar. Amém? E se não entrar, amém. E se entrar, Ele está com a gente, entende? Aqui Ele disse, né? Que eu porei em salvo aquele para quem eles assopram. Quando o mal vai sobre a vida de uma pessoa e ela clama a Deus, Deus vai dar salvação a ela. Deus vai dar livramento a ela. Lembra que quem tem salvação é Deus. Somente Deus é o Salvador, diz a palavra do Senhor. Amém? As palavras do Senhor são palavras puras, como a prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Amém? Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amém? Meu querido,
Aqueles que estão firmados em Deus, eles vão ser exaltados, mais dia menos dia. Amém? Glória a Deus por isso. Eu sou uma simples escritora. Simples escritora, mas para a glória de Deus, eu já tenho livros sendo vendido na Europa. Já tenho os livros sendo comprados fora do Brasil. Amém? Então, é para a glória de Deus. Esses livros, eu não tenho nem... eles vão me abençoar, mas o meu propósito desses livros maior é o dinheiro deles para abençoar vidas. Esse é o maior desejo do meu coração, para abençoar vidas. Vidas com alimentos. O que eu puder fazer, tá entendendo? Assim como eu faço hoje, quero continuar fazendo. E o propósito dos meus livros, tá entendendo? Que eu já fiz o voto com o Senhor, é este. Tá entendendo? Eu já moro, eu tenho uma vida simples, mas eu não posso reclamar da minha vida. Eu já sou grata ao Senhor por isso. Amém? Então, é o Senhor que nos honra, é o Senhor que nos exalta. Amém? Então, aqui o salmista disse: os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Amém? Isso é meu filho, lá no quarto dele, jogando esses jogos de internet que eu detesto. Aí fica falando palavrão. Tá entendendo? Ah, meu Deus, tem misericórdia. Meu Pai querido e amado, nós te louvamos. Nós te agradecemos neste momento, aleluias, de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda majestade, aleluias. Que o Senhor continue falando contigo, ministrando ao teu coração. Ministrando ao teu coração. Que você continue meditando nessa palavra. Meditando que o Senhor... Ele tem salvação para aquele para quem eles assopram, que o Senhor tem salvação para o justo, que o Senhor tem salvação para aquele que está sendo perseguido. Amém? Que o Senhor, Ele é que nos guarda, nos protege, que tudo está no controle do Senhor, meu querido e minha querida. A palavra do Senhor é muito clara sobre isso. Nada acontece sem a permissão de Deus. Está passando um momento difícil? Não murmura, não reclama, se ajoelha e vai adorar o Senhor, vai agradecer ao Senhor. Quem está te dizendo isso é quem já passou por momentos tão difíceis. Quem me conhece de perto sabe os problemas que eu já atravessei. Porque eu tive que atravessar, não porque eu merecia, não merecia, mas porque eu tinha que aprender. Eu tinha que crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, para que eu pudesse ensinar outras pessoas. Quando está no momento difícil, a gente não deve murmurar. Quanto mais tu murmura, pior é. Mais difícil fica de sair do problema. Amém? Que o Senhor continue falando contigo, ministrando o teu coração. Que o Senhor abençoe a tua casa, abençoe a tua família, supra as tuas necessidades. Que o Senhor alargue as tuas fronteiras. Amém? Coloque fartura a tua mesa. Que você, se tiver com medo de perder o seu emprego, se você tiver com medo, ai Senhor, eu estou sem trabalho, vai estar acabando meus alimentos, vou passar necessidade. Se você tem algum medo, apresente esse medo diante do Senhor em oração. E não tenha medo, aprenda a descansar no Senhor. Quando Deus cuida da gente, a gente não precisa ter medo. A gente tem que descansar no Senhor, aprender a descansar no Senhor. E você só vai aprender isso tendo uma vida de oração com Deus todo dia. Todo dia se separa um momento da tua vida e vai orar, vai se ajoelhar na presença do Senhor, vai dizer para o Senhor quem Ele é para ti, vai dizer para o Senhor o que passa no teu coração, qual é os teus medos, qual é teus questionamentos. Qual é as tuas dúvidas? Apresenta ao Senhor em oração. Tu não precisa estar falando para as pessoas. Não precisa estar levando todos os teus problemas para pastores. Porque os pastores, eles são homens falhos. Lembra. Vai para os pés do Senhor. Você só precisa de Deus, não precisa de mais ninguém.
Mas ninguém, você precisa depender somente de Deus. A gente vai à igreja para aprender mais, para se unir, para estar em comunhão, não para ficar dependente de ministério, não para ficar dependente de pastores, comedores de feijão. Não, meu querido. Deus, está entendendo? Se você ler o Antigo Testamento, Deus se relacionava diretamente com as pessoas. Com Davi conversava diretamente com Deus através das orações. Isso é exemplo para a gente saber, tá entendendo? Então dependa do Senhor, não espere que os outros orem por você, não. Vá se ajoelhar e procure ter uma vida separada para Deus. Procure ter uma vida de oração, é isso que eu lhe ensino. Porque minha vida é assim. Depois que eu amadureci ao longo dos anos da minha caminhada, eu aprendi, é eu e Deus, meu querido. Você está pensando que eu sou cercada de gente? Sou nada. Sou de jeito nenhum. Deus me deixa tanto sozinha, porque águia voa sozinha. Eu passo tanta batalha só eu e Deus através de orações. Lógico que o Senhor usa pessoas para orar por mim por aí que eu nem sei. As que eu sei, as que eu não sei. Tá entendendo? Às vezes que eu precisei, que eu chamei gente, vamos fazer uma campanha de oração na minha casa, não vieram. Tá entendendo? Não vieram. Porque as pessoas não estão muito preocupadas de orar. Elas não estão muito preocupadas de fazer campanha de oração, tá entendendo? De orar pelos outros. Elas só pensam no próprio umbigo. Então, sabe por quê? Deus sempre me fez assim. Deus sempre me faz com que eu seja... Eu é que oro pelos outros. Eu é a que tenta ajudar os outros. Sempre. E graças a Deus por isso. Tá entendendo? E o Senhor cuida de mim da forma dele, amém? Então aprenda um pouco também com as palavras que eu te ensino, que são experiências minhas, não estou ensinando experiências de ninguém. Estou ensinando experiências minhas. Amém? Fica na paz de Cristo e até a próxima, amém?